Oi, oi, seja bem-vinda a mais essa aula. Nessa aula nós iremos começar a costurar a nossa peça, tá? Aqui então eu transferi todo o risco, tá? Posicionei o nosso tecido direito com direito, sendo uma parte do tecido no nosso tecido bege e a outra parte o nosso tecido rosa poá. Direito com direito, você vai transferir o risco e nós iremos costurar em cima da linha, tá? Do nosso risco. Eu sempre gosto de costurar em cima do risco, porque o molde vai ficar certinho, tá? E, às vezes, de uma máquina para outra, aí tem uma pequena diferença, se eu já deixasse com a margem, tá? Então, eu prefiro sempre deixar que você costure em cima do risco para que não tenha nenhum perigo de costura torto ou sair aí fora do tamanho, tá? Lembrando que você pode ampliar o molde do tamanho que você quiser. Vamos então começar a fazer a costura da nossa orelhinha. Eu vou posicionar aqui na minha máquina, tá? O meu ponto eu vou deixar o tamanho natural, vou dar aqui um retrocesso, vou costurar um pouquinho. E vou retornar. Após isso, você vai costurar toda a volta do seu coelhinho. Aqui no final, não esqueça de deixar o retrocesso, ó. Feito toda a costura do nosso desenho, você vai cortar, deixe meio centímetro da costurinha. Certo? Vai ficar dessa forma. Quando desvirarmos, nós iremos passar mais uma costurinha de segurança aqui para ficar bem posicionado o nosso tecidinho e que ele não fique movendo, tá? A mamãe vai poder lavar depois, posteriormente, as orelhinhas, lavar aí conforme a criança for manuseando, tá? E não tem perigo de correr. Agora, nós iremos costurar toda a nossa bonequinha, tá? Eu sempre desenho e já costuro tudo de uma vez. Aqui, como que nós faremos no rosto da nossa bonequinha? Primeiramente, você vai costurar essa parte aqui, tá? E vai deixar as laterais aberta. O mesmo você vai fazer com a parte das costas. Você vai costurar, deixe um pequeno espaço, como está aí no seu molde, tá? Então, costura aqui, dá o retrocesso, para aqui, dá um outro retrocesso, você vai continuar aqui até o final e dar um retrocesso, tá? Aqui, nos nossos bracinhos, nós iremos deixar a boquinha desse bracinho aberta. Vai estar escrito lá no seu molde, aberto. Então, nós iremos passar uma costurinha de fora a fora em todo o bracinho. O mesmo procedimento nós vamos fazer com os pezinhos, a parte de cima aberta. E vamos costurar toda a parte de baixo, vindo aqui. Vamos deixar também um espaço para nós aplicarmos as nossas perninhas, então um espacinho aqui e aqui, onde tá no seu molde. E vamos costurar aqui, dando continuidade até aqui em cima. Essa parte vai ficar aberta e essa parte aqui dos pezinhos também, certo? Então, vamos começar a costurar todo o nosso corpinho. Vamos, então, dar início
a nossa cabecinha, tá? Vamos então dar início na nossa costura da nossa cabecinha, tá? Aqui tá o molde da frente e aqui tá o molde das costas da nossa cabecinha. Você vai costurar essa parte inteira aqui da parte da frente, não costure as bordas externas, tá? Aqui o mesmo procedimento você vai fazer. Vamos começar aqui, deixando essa parte aberta e ir até o final. Vamos lá? Aqui eu vou deixar aberto e vou começar nessa parte onde tá o nosso molde, tá? Prontinho, agora vamos costurar os nossos bracinhos e o nosso corpinho. Aqui na curva, você vai levantando e vai costurando aos pouquinhos. Então, deixei a marcação para entrar a nossa perninha. Vou costurar esse pedacinho desse meio. Vou deixar mais um espacinho para dar continuidade, tá? Que aqui a gente vai encaixar o nosso pé. Agora, aqui, vamos cortar o nosso molde, deixando aí uma margem de meio centímetro. Caso você não tenha a tesoura de picote, você pode cortar com a tesoura comum e aqui nas partes arredondadas, você vai dando pequenos piques, assim, tá? A tesoura de picote facilita bastante a nossa vida e vale a pena o investimento, tá? Para fechar essa cabecinha, nós iremos abrir o nosso molde. Uma parte vai ficar sem o risco, porque nós desenhamos ele de forma dobradinha, sanduíche, tá? Direito com direito. Então, agora nós vamos abrir. Abre a parte da frente e abra a parte das costas, tá? Nós vamos unir frente com costas. Como que a gente vai fazer? Dessa forma. Assim. Tá? E vamos passar uma costurinha de fora a fora. Antes de passar, nós iremos colocar o alfinete e nós vamos acender esse outro lado. Posicione bem em cima da costura e faça novamente o risco, tá ok? Ó, vou posicionar aqui. Só pra gente ter aí uma noção pra não costurar errado, tá? Então, vamos lá, vamos abrir novamente, ó, e vamos costurar. A parte da onde a gente deixou o espacinho aberto é por onde a gente vai desvirar a nossa cabecinha. Posicione aqui costura, ó, costura com costura, igual nós fazemos no patchwork. Quem aí faz patchwork sabe que é sempre importante a gente ter esse capricho para ficar bem certinho. Agora, aqui, ó, eu vou posicionando a nossa cabecinha, ó,
com alfinetes, tá? Aqui, chegando, eu também vou fazer costura com costura, tá? Uma parte importante também, quando vocês forem transferir o risco, sempre verifique onde está a elasticidade do tecido. Tecido 100% algodão, ele não vai ter aí nenhuma elasticidade, ele vai ter bem pouquinha, tá? Ó, esse meu aqui, ele não tem quase nada, ó, porque é um tecido 100% algodão. Mesmo sendo 100%, você consegue saber onde tá a trama pra gente preencher a nossa bonequinha, pra ela ficar com o rostinho bem redondinho, tá? Então, ele vai ter um leve, ó, a gente consegue dar uma esticadinha. Se eu vir aqui, eu não consigo, mas aqui eu consigo. Então, onde estica, sempre você vai posicionar o seu risco, cabecinha, barriga, tá? Perninhas, você pode colocar aí aonde ele estica, tá ok? Então, essa é uma informação bem importante. Vamos dar continuidade aqui no nosso rostinho. Percebe que ele vai ficar assim, então, você vai vir aqui com o tecido e fazer esse ajuste, tá? Por isso que a gente consegue dar essa profundidade na cabecinha, ó. Aqui também. Faça isso em toda a cabecinha, tá? De repente, o seu primeiro, segundo, não fique tão certinho, mas com o passar do tempo, ele vai ficar bem certinho, tá? A costura é bem retinha, sem rugas. Ó, pode ver que tá bem preenchidinho, para o nosso rosto ficar perfeito e sem rugas, tá? Eu vou falar sobre isso, sobre a importância de ter um bom enchimento nas bonequinhas, para ela ter bastante qualidade, não ficar molinha e não ficar com pregas, tá bom? Feito, então, essa parte da cabecinha, nós vamos costurar toda em volta. Sempre em cima do risco, tá? Até o final. E ficou dessa forma, tá? Costurei aí todo em volta do nosso molde. Aqui ficou o nosso espaço pra gente poder desvirar o nosso rostinho. Vamos agora para nossa próxima aula, onde vamos desvirar todas as nossas peças e começar o enchimento da nossa coelhinha. Te vejo na nossa próxima aula.